Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. E estamos aqui dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras, meditarmos sobre ela e orarmos um pouco também a respeito do que Deus irá falar conosco através da sua santa palavra. Pois bem, a palavra que eu escolhi, o texto que eu escolhi está lá em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, e perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, queridos, é, essa palavra aqui está falando a respeito daquele bloco de milagres que eu falei para vocês, que o Senhor Jesus Cristo começou a realizar depois que ele desceu lá do famoso monte onde ele proferiu seu sermão. Então o Senhor faz uma série de milagres, do capítulo 8 de Mateus, do verso 1 até o capítulo 9, verso 38, é uma série de milagres. Então o Senhor vai curar o leproso, vai curar o servo do centurião, a sogra de Pedro, o Senhor vai curar uma multidão de pessoas. O Senhor também aqui mostra que ele tem poder sobre a natureza, né? Houve aqui uma tempestade, houve um vento tão forte ali que quase estava derrubando o barco que eles estavam. Então demonstra o poder que o nosso Senhor tem sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre a natureza. Isso aqui mostra a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o total controle que ele tem sobre todas as coisas. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, problemas, catástrofes, dilemas, tristezas na alma, dúvidas quanto à natureza da nossa fé, dúvidas quanto se Deus está ao nosso lado, se Deus está nos ajudando, dúvidas também quando olhamos para as nossas dificuldades e nos perguntamos: cadê Deus nessa dificuldade? Aqui os discípulos, eles não hesitaram em procurar o Senhor quando tiveram uma dificuldade. Uma grande tempestade se levantou contra eles e eles prontamente foram chamar o Senhor para resolver esse problema. E eu pergunto para você, uma reflexão: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu dilema? Qual é o seu questionamento? Qual é a tristeza que está afligindo a sua alma? Quais são as preocupações que estão na sua mente, que estão na sua cabeça? Há algum problema que você esteja enfrentando e você olha para esse problema e pergunta: o que eu vou fazer? Onde está Deus nesse problema? Aí eu convido a você a tomar a atitude desses discípulos. E quando a dificuldade veio contra eles, eles não hesitaram em ir pedir ao Senhor para resolver, para intervir nesse problema, nessa dificuldade. Independente de qual natureza for o seu problema, seja espiritual, física, financeira. Apresente o seu problema a Deus. Senhor, eu estou com um problema nessa área. Senhor, eu estou com dificuldade nessa questão, nessa área da minha vida. Senhor, me ajude a resolver, Pai. Porque o Senhor tem poder para nos ajudar nessas questões, queridos. A maioria dos nossos fracassos é quando tentamos resolver os nossos problemas pelos nossos próprios meios, pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria. Quando nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo disse que ele ia para o céu, mas nos traria o Consolador que nos guiaria
em toda a verdade, que nos mostraria o caminho, que nos ensinaria a glorificar a Cristo. Mas a palavra de Deus ela também nos dá direcionamento para enfrentarmos todo tipo de situação possível na nossa vida. Quando estamos aflitos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso alento. Quando estamos abatidos, o Senhor Jesus Cristo é a nossa força, é a nossa alegria. Quando não sabemos para que direção andar, Ele é o caminho. Quando estamos com sede, Ele é a água da vida. Quando estamos com fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Apresente os seus problemas ao Senhor, queridos. Eu tenho certeza que no momento oportuno o Senhor vai iluminar o teu coração, iluminar o teu entendimento e te dar soluções para você enfrentar os seus problemas. E o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, sobre a natureza. É nesse Cristo que você tem que crer, num Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Fique com esta palavra, creia no nome de Cristo, peça a Ele ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo de chegar a Cristo e apresentar o seu problema. Seja ele o mínimo que for, ou o mais complexo que você acha que seja, apresente a Deus, coloque a sua vida diante das mãos do Senhor e Ele vai agir em seu favor, intervir na sua situação, na sua questão, no seu problema. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e nós cremos nessa palavra maravilhosa, Senhor. Cremos que Tu tens o poder sobre todas as coisas e de que o Senhor nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas questões, nas nossas debilidades, na nossa fragilidade, na nossa pequenez. E eu apresento a Ti aqui, Senhor, a vida ali dos nossos colegas e irmãos do Rio Grande do Sul. Estão passando, Pai, por um problema muito grande, Senhor. E eu creio que o Senhor entrará com provisão, Pai, sobre a vida deles, enviando mantimento, enviando conforto, enviando, Pai, pessoas para ajudar, meu Deus. Pai, estenda a Tua mão sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os pais, as mães de família, Senhor. Nesse momento estão precisando mais do que nunca de Ti, Senhor. Precisando, Pai, da Tua intervenção, da Tua mão, Senhor. Do Teu querido Espírito Santo ali, Senhor, para confortar, consolar e guiá-los, Pai. E eu sei que o Senhor tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, Senhor. Eu oro pelos enfermos, Pai. Eu creio que o Senhor tem poder sobre a enfermidade, sobre as doenças. Eu creio que o Senhor tem poder para curar, Pai. Assim como a Tua palavra que mostra, Pai, que o Senhor foi ao seu caminho, curando toda sorte de enfermidades. Nenhum daqueles que veio ao Senhor, o Senhor os despediu de mãos vazias, mas o Senhor curou, o Senhor os livrou, o Senhor restaurou a vida deles, Pai. Eu peço a Ti, Pai, restaura a vida dessas pessoas que estão enfermas no leito de hospital, desenganados. Aqueles que estão desempregados também, Pai, que precisam de uma oportunidade de emprego, Senhor. Sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E de que o Senhor também, Pai, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E de que o Senhor, Pai, supre o necessário para cada um dos teus filhos, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, pela minha família, pelos meus colegas de trabalho, eu oro a Ti pelos meus irmãos da igreja, Senhor, por todos aqueles que o Senhor colocou na minha vida como irmãos para termos comunhão. Eu oro pela Tua igreja, Senhor, onde quer que tenha um coração disposto a buscar a Tua presença, a Te servir, a obedecer, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Preserve eles, Senhor. Cuida da alma deles, Senhor. Cuida da vida deles, Senhor. Eu oro a Ti, meu Deus. Cuida da Tua igreja, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai. E eu creio na promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Amém, queridos? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Vamos continuar nessa jornada meditando na palavra de Deus, entendermos um pouco sobre a palavra do Senhor e orarmos também, que é o mais importante, orarmos ao nosso Deus para termos comunhão com Ele, comunhão com os nossos irmãos e pedirmos sempre a ajuda do Senhor nas nossas questões diárias. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.